No vídeo de hoje nós vamos ter uma entrevista que vai ser diferente dos vídeos que a gente costuma ter. E a entrevista aqui vai ser com Luigi Ricciardi. Tudo bem, Luigi? Tudo bem? Ele acabou de lançar 2 livros de uma vez só. Um deles está aqui comigo, chamado A Aspereza da Loucura. E o outro chama Como se fosse uma metáfora morta. Antes fosse uma metáfora morta. Antes fosse uma metáfora Isso. morta. Queria que você falasse primeiro sobre isso de lançar 2 livros ao mesmo tempo. Como que foi isso? De onde veio isso? Bom, primeiramente, obrigado, Thaís, pelo convite para participar aqui do teu canal. Acompanha, é muito bacana. A ideia dos 2 foi o seguinte, porque primeiramente, meu último livro foi escrito em 2015. E assim, a tiragem não foi tão grande e os exemplares se esgotaram, a editora acabou não fazendo uma reimpressão e muita gente vinha me pedir, Luiz, você não tem os seus livros antigos? Os anteriores eram mais antigos ainda, então eu pensei assim, poxa, eu acho que eu podia resgatar essas 3 obras, tentar fazer uma compilação delas, ou pelo menos dos melhores, o que eu achava melhor, né? Geralmente a opinião leitor e autor não batem muito, mas o que eu achava de melhor, retrabalhá-los e publicar numa edição. Então foi o que eu fiz, eu peguei os direitos dessas obras novamente, reescrevi e comecei a editar. Eu ia colocar 2 ou 3 contos novos. No meio desse processo, que se iniciou aí na virada de 2017 para 2018, eu percebi que começaram a nascer outros contos. Outras ideias que eu tinha já esboçadas, algumas coisas que passavam pela minha mente, mas eu não tinha escrito ainda. Eu falei, bom, já não cabe mais em um livro só. Esses 13 contos aqui param em pé. Então é por isso que A Aspereza da Loucura é um livro de 13 contos inéditos. Sim. E A Metáfora Morta é um livro de contos já publicados anteriormente. Então acaba sendo quase que um resgate da obra completa antes de seguir adiante. Estou me sentindo aqui, né? Edição completa das obras de livro, não. Sabe um dia. E em relação à concepção desses livros, no sentido, especialmente em relação a esse da Aspereza, você falou assim, eu comecei com 1 ou 2 contos que surgiram e que eu pensei em colocar nessa coletânea. Esses outros, eles vieram na esteira desses? Como é que funcionou para surgir esse conjunto? Eu tinha, Thaís, a ideia de lançar um livro, tinha até nome, chamado Ao Redor. Era um dos possíveis nomes, era o nome que estava naquele momento que me agradava um pouco mais. Por que esse nome Ao Redor? Eram contos que iam falar sobre minorias. Certo. Porque assim, cada um... é uma pegada que tem no seu livro. Isso, acaba tendo, né? Então assim, eram coisas que me incomodavam muito, que me tocavam muito. Eu dizia, poxa, eu preciso escrever sobre isso. Eu tenho que escrever sobre isso. Então algumas coisas estavam escritas, né? Outras estavam lá esboçadas e eu comecei, então, a escrever. Por isso que no livro tem contos sobre estupro, identidade de gênero, violência, etc., que são males muito contemporâneos, né? São discussões e temas e pautas contemporâneas. Então, por isso o nome Ao Redor, que estão ao redor da sociedade, estão perifericamente, da margem, né? Isso, da margem. E aí então eles acabam dialogando, né? Eles foram surgindo nessa esteira, porque as ideias estavam ali já, porque eu já pensava num livro uno mais pra frente. Só que eu vi que a coisa já foi nascendo ali. Então aí eu dei continuidade ao processo. Então quer dizer que assim, já tinha uma ideia inicial antes desses contos nascerem enquanto um conjunto. Sim. Legal. Uma coisa que eu notei nesse livro é que cada um dos contos tem como introdução um trecho de uma música, né? Nem sempre brasileira, né? Então, um trecho de uma música. Existe algum tipo de relação entre essa música escolhida e o conto? E assim, essa relação, se houver, ela surgiu antes ou depois do conto? Bom, na minha cabeça existe. Talvez você lendo, ou alguém queira ler o meu livro, talvez não veja diretamente, mas foi uma relação que eu vi. E depende do conto, é isso, porque tem conto que ele estava pronto, e aí de repente eu vi que tinha uma música que tinha um pouco a ver. Começou nessa brincadeira, assim, né? Falei, nossa, tem a ver com o meu conto. Eu escrevo ouvindo música. Tá. Então, assim, algumas vezes eu escrevo ouvindo música. Seja música clássica ou música mais popular, eu escrevo ouvindo. Então, e teve um momento que eu falei assim, só não vou lembrar o conto agora, que eu falei assim, nossa, isso aqui tem a ver com o que eu estou escrevendo. Então, assim, aí acabou nascendo junto. E como acontece em, por exemplo, o último conto do livro, que é O Descobrimento do Brasil,
que é uma música da Legião Urbana, que eu sempre gostei bastante, uma música bem fofa, na verdade. Né? Mas que diz, ela me disse que trabalha no correio e que namora um menino eletricista. Então eu quis dar voz a essa personagem que trabalha no correio, que acabou de casar, que está pensando em casar, que juntou, mas por trás disso um problema muito grande no Brasil, que é a violência. Sim. Né? Então moram num bairro perigoso, a casa é invadida, etc. Aí assim, a música que me fez escrever o conto, então é um outro processo. Então quer dizer que tem de tudo. De tudo ali misturado, mas sempre essa relação com a música. Sim, sempre há. E é porque é uma coisa que me incomodava bastante, assim, porque a minha primeira relação com artes foi, na verdade, com a música. Então meu pai sempre tocou violão na igreja, essas coisas, e eu fui lá, fiz aula de piano, cantei numa bandinha, e eu me lembro do Luiz Fernando Veríssimo falando que ele é só saxofonista também, né? Se ele pudesse escolher entre hoje, já depois de velho, entre ser saxofonista e escritor, ele teria escolhido ser saxofonista, o Veríssimo, né? Então, mas assim, eu acho que deve ter ironia, brincadeira nessa afirmação, mas uma das coisas que me frustra é não ter continuado na música. Desenvolvido alguma coisa em torno disso. Então eu quis de alguma maneira fazer essa relação, né? Até porque a música popular, enquanto tendo letra, tem muito de literatura ali, né? Sim. Então aí, por essa relação que eu fiz nos contos. Então agora você está com 5 livros publicados. Exato. 5 livros publicados. E você sente que existe alguma relação, uma linha de um para outro, como se fosse uma espécie de sequência, ou eles são obras fechadas em si, cada um com sua particularidade ali? Dá para fazer várias leituras, Thaís. Eu acho que dá para fazer pensar das duas formas. Eu acho que enquanto obras unas e fechadas em si, elas têm, por exemplo, o Anacronismo Moderno de 2011, é um livro em que ainda eu estou num processo de pôr muito para fora do que eu sentia, do que eu via de errado e que eu não concordava, de entender o meu lugar no mundo, o que é a existência, né? Um livro muito existencial. O segundo livro, que é o Notícias do Submundo, já é um livro mais influenciado por uma pegada mais ali beat, sabe, hippie, de sair pelo mundo, etc, de literatura de viagem. O terceiro é um livro metalinguístico, né? É um livro Criador e Criatura, é um livro que fala sobre a própria escrita, fala da briga entre personagem e autor, o autor dá vida a personagem, etc. Então, assim, eles têm... E esse agora das Pereza fala, né, especificamente de loucura. Loucura em inúmeras definições de loucura, né? Sim. Mas eu acho que tem uma linha ali, sim, porque eu acho que no fim das contas é o meu inconformismo com as coisas que acontecem no mundo, né? Essa minha briga, essa minha paixão pelo mundo, mas a minha briga com o humano, com as mazelas sociais. Eu acho que tudo isso está ali pincelado, né? De alguma maneira dentro dos meus livros. Então, sim, eu acho que tem uma linha. Acaba tendo uma linha também. Em relação, assim, à forma como você escreve, então vamos pensar agora nas questões mais técnicas do negócio. Como que é o seu processo de escrita? Né? Você tem um horário reservado, ou você espera acontecer? Você escreve, ou você tem aquela coisa regrada? Como é que funciona para você? Eu tenho muita inveja de quem tem assim horários estabelecidos para escrever. Como a literatura ainda não me é a fonte de renda, de certa forma porque o meu salário é de professor de literatura, mas não de escritor especificamente, né? Tem essa relação. Então, assim, eu escrevo nos momentos que eu posso, até porque eu estou no processo de escrita de uma tese de doutorado também. Então, o horário que me vem, assim, eu falo, não, agora eu vou escrever. Quando aquilo me incomoda muito. Mas eu tive um momento de um livro que está inédito ainda, que é um romance, que eu tive praticamente 6 meses, que eu consegui, é um mistério para mim, estabelecer um horário e conseguir todos os dias naquele horário escrever uma página ou rever um termo, alguma coisa de pesquisas que eu já tinha feito, ou reler alguma coisa. Então, assim, estar em contato com o livro todos os dias em um determinado horário. Mas a Aspereza, por exemplo, ela foi assim, nos horários vagos. Eu sento, eu coloco um café, faço um café, adoro, né? Tomar café, passo um café, sento na escrivaninha, ligo uma música e produzo.
E eu gosto de produzir em meio ao caos, às vezes, assim. Então, assim, muitas vezes eu vou para um café, onde tem bastante gente, barulho e as pessoas correndo com a vida ali, porque, na verdade, aquilo pode ser matéria de literatura, né? O Manuel de Barros dizia que tudo é matéria de poesia, então qualquer coisa pode ser matéria literária. Então, às vezes, a gente pesca alguma coisa numa conversa com alguém ali, duas pessoas que estão na mesa ao lado, você fala, puxa vida, essa fala cabe perfeitamente, ou parecido com isso, no conto, ou no romance, ou no poema. Então, assim, eu acho que esse estar inserido no meio, pelo menos pra mim, funciona muito bem. Tem gente que não, né? Prefere um silêncio absoluto e tal. Eu sou um pouco caótico, eu gosto um pouco desse caos, interno e externo. Mas como é que foi essa experiência de ter o horário, assim? Você achou que foi legal, assim? Ou você acha que você funciona melhor da outra forma mesmo, mais caótica? Eu funcionei bem das duas formas, eu acho. Porque como era um romance, eu acho que precisava ter um fôlego maior, uma demanda maior de tempo, de produção. Não que o conto não tenha, mas em questão de número de páginas é bem menor, né? E foi isso. Então eu achei que eu precisava. E como eu dispunha de tempo, eu resolvi fazer esse exercício. Se eu fizer isso hoje em dia, se eu tentar fazer isso hoje em dia, eu não sei se eu consigo. Porque a minha vida está um pouco diferente do momento. Eu acho que depende muito disso. Depende de como estão os horários e tal. Eu tinha uma carga horária de trabalho bem menor do que eu tenho hoje. Então eu conseguia dar conta de fazer isso. Quem sabe não, vamos ver nos próximos livros se dá certo. E assim, entre os contos que você tem, porque assim, todos os seus livros até agora são livros de contos, né? Então muito conto por aí. Tem algum ou alguns que você considere como seus preferidos entre os seus contos? Tem alguns. Tem alguns. Quais que você pode citar? No livro Notícias do Submundo tem um conto que eu gosto muito que chama Afinal Que Estrada, que é um conto bem biográfico quando eu estive nos Estados Unidos, que eu atravessei da costa leste à costa oeste. Não fui pegando carona como nos anos 60, 50, mas atravessei e aquilo me rendeu um conto, então eu tenho, acho que são memórias afetivas muito grandes, né? A mesma coisa com um conto também sobre viagem, que está no Criador e Criatura, que chama O Mochileiro da Pioneiro Herculano. Pioneiro Herculano é a rua onde moram meus pais até hoje. E a minha primeira relação com a rua era ali, tinha uma rodovia que passava próximo. Então é a partir dali que eu comecei a ver, de querer viajar, etc. Eu disse que, na verdade, a minha rua vem primeiro que qualquer rua do Império Romano, qualquer estrada aberta por qualquer império, nacionalidade, país, etc. Porque é a minha rua, é a rua da minha casa. Que é uma questão também bastante afetiva. Bem afetiva. E desse meu último livro, eu acho que o primeiro conto é meu preferido, que é Memória sobre uma Garota Morta. Eu gostei bastante que também gostou? Que bom ouvir isso. Se não gostasse, podia falar também que a gente conversa sobre. Porque também é um conto, olha só, estou escolhendo os contos bem afetivos. Porque, na verdade, é biográfico. Eu ia perguntar a respeito disso. Até esqueci. Então, já respondo, porque antes de eu nascer, meus pais tiveram uma filha que sobreviveu poucos minutos no hospital por complicações do parto. É uma questão genética da minha família, porque uma tia minha teve 5 abortos espontâneos, outra teve 3 abortos espontâneos. E a minha mãe teve essa perda. Depois, inclusive, eu também quase vou também. E eu cresci com essa falta dessa irmã. Eu tive um irmão mais novo, então na prática eu sou mais velho, mas na teoria eu sou do meio. E eu cresci com essa falta dessa irmã, né? De querer ter tido uma irmã. E pode parecer um pouco crendice, etc, não sei. Mas eu sonhei várias vezes com ela me cobrando a escrita de um conto. Já que eu escrevia sobre tanta gente, porque não para ela, já que a vida recusou... O mundo recusou uma vida para ela, então que eu não recusasse. Então, assim, eu ficava muito mal quando eu sonhava com aquilo. Que era muito mais, acredito, minha consciência batendo, né? Então eu escrevi o conto. Que eu imagino como se ela estivesse já adulta, como seria a nossa relação, do que nós conversaríamos, os conselhos que ela teria me dado. Talvez fosse ela que fosse escrever e não eu. Né? Então essas coisas que passam pelo conto. Então eu acho que é o meu preferido do livro. Ainda sobre esse seu processo de escrita, como é que nasce um conto de Luigi? Nasce do incômodo
da observação. Eu acho que eu não escreveria se alguma coisa que eu visse na sociedade, no mundo, nas pessoas, em mim mesmo, né? Se não houvesse algo que me incomodasse, me tirasse da zona de conforto e me apertasse uma ferida, sabe, metafórica, talvez eu não escrevesse. Então é desse observar o mundo, talvez, acho que muita gente já disse isso, né? Que o olhar para o mundo é o primeiro elemento para a escrita. E eu acho que para mim funciona assim, se algo não me incomodar, eu não escreveria. Então nasce aí. E daí todo aquele processo de sentar e de esboçar, primeiro é caótico, só escrevo no computador. É uma questão de perguntar também. Tá. Eu jogo tudo abro o Word, só escrevo no computador, não escrevo nada à mão. A não ser quando eu não tô com um computador, e eu sempre ando com um caderninho, e daí eu esboço alguma coisinha ali, mas não o texto em si, mas as ideias do texto. Certo. Né? E daí depois eu vou jogar isso caoticamente num Word em branco e depois venho trabalhando. Um refino Linguagem, ali, um refino. Não dá para ser esse primeiro impulso. Talvez esse primeiro impulso seja muito verdadeiro, mas esteja bem longe de literatura, né? Sim, sim. E aí é o trabalho mesmo que depois, estético, linguístico, temático, acertar questões estruturais é que vão fazer daquele texto realmente literatura. Você se sente realizado com a sua escrita atualmente? Ou você acha que isso é uma coisa impossível? Realizado em que sentido? Realizado assim, nossa, agora eu acho que eu tô conseguindo, essa é a minha voz, esse é o meu estilo. Você tem essa certeza para você de que você encontrou sua voz, encontrou seu estilo, tá no seu caminho ali? O que você acha? Eu acho que a cada livro eu vou tentar buscar minha voz. Eu acho que eu nunca vou estar fechado. Você é uma pessoa polifônica. Eu acho que na verdade é tiro pra cá, tiro pra ver até onde acerta, né? Mas eu acho que essa coisa também do acertar, ela talvez na vida inteira, numa carreira inteira, é uma questão de você nunca estar pronto, né? Então assim, eu nunca me vejo pronto como escritor. Eu acho que a minha voz de hoje, o meu estilo de hoje, o resultado final do meu trabalho hoje, ele é bem melhor do que o primeiro livro, por exemplo. Ou do que os primeiros textos, né? Os primeiros textos, então, não publicados são, né? Não sei se você tem isso, tá guardadinho, mas a gente tem que jogar fora. Não, eu falei assim, tá guardado ali pra queimar. Não, porque depois da nossa morte alguém vem... Quer publicar. Não, gente, deixa quieto. O Saramago recusou Claraboia durante 60 anos, né? Aí foi ele morrer no ano seguinte e lançaram o Claraboia. Então, assim, lançar, ele não queria. Pô, José, tinha que ter queimado, né? Mas, assim, acredito que, assim, eu tenha evoluído. Eu acho que algumas pessoas me disseram e eu tô tentando desenvolver um olhar crítico sobre o meu texto em que eu tente olhar os pontos positivos e os negativos também. E coisas que eu ainda não consegui resolver dentro do meu próprio texto, dentro da minha concepção de produção de literatura. Mas acho, sim, que eu estou evoluído. Só que acho que é um caminho tão longo, né, Thaís? Não sei, tem gente aí com 15, 20 livros publicados, 40 anos de carreira e não acertou, talvez. Segundo a própria... A gente talvez o considere genial, né? Mas e talvez... a pessoa às vezes não está satisfeita ainda, né? Com a própria escrita. E financeiramente eu tô super satisfeito. Com certeza. Ironia pura, né? Ironia pura. Em relação à cena aqui de Maringá, porque assim, teve a Flim agora há pouco tempo e foi uma das coisas, eu fiz um vídeo a respeito e... né? Felicíssima com o evento. Como é que você vê a cena literária atual em Maringá? A cena eu acho que é uma das melhores da história da cidade, acredito, sem nenhum demérito às anteriores. Porque a gente teve a geração do de Assis, que chegou em 55 em Maringá, se eu não me engano em 56 ou 57, publicou o primeiro livro da história da cidade, que é Robson, que vai ser reeditado ano que vem, inclusive em 2019 vai ser reeditado. Que a proposta da Ângela vai ser pela R Publisher. Da Ângela é tentar deixar o mais próximo possível do trabalho gráfico original. Entendi. O que é muito interessante. Teve essa geração inicial aí, depois teve a geração dos anos 80. Foi uma geração muito interessante que se espalhou por aí, né? Dessa geração nasceram escritores já fortes, como que ganharam prêmios. O Marco Cremasco. O Marco Cremasco está em Campinas. Ele é de Guaraci, mas se formou aqui na UEM. Ganhou o primeiro prêmio Sesc. O primeiro prêmio Sesc é dele, né?
o Oscar Nakassato, que ganhou o Bem Virar, o Jabuti, o Ademir Demarque, que é um grande influenciador, tem inúmeros bons livros de poema, faz inúmeros trabalhos na cena literária brasileira. Essas pessoas são dessa geração. Mas depois deles, aí dos anos de 86, depois da abertura democrática no Brasil, 85, 86, parece que Maringá deu uma boa esfriada e meio que, se comparar com a cena de Londrina, essa eterna briguinha que se tem, Londrina disparou, assim, acredito, sabe? Eles tiveram escritores muito bons, ganharam prêmios, daí a gente pode destacar Domingos Pellegrini, entre outros, né? Maringá meio que ficou esquecida, mas aí com a volta, já com o Oscar ganhando prêmio agora nos anos 2000, o Pérez ganhando prêmio, né? O Marcos Pérez ganhando o prêmio Sesc, o prêmio São Paulo. Isso acho que deu um fôlego novo, dizendo, olha, é possível. E me parece que todo mundo que estava lá com o originalzinho escondidinho resolveu pôr a público, né? E aí os saraus voltaram a acontecer, outros escritores foram publicando por editoras menores, até locais mesmo, né? E agora na Flim a gente pode ver, foi o 5º ano da Flim, com, assim, muita coisa interessante que você mesma disse. E o nosso stand lá, agora eu vou puxar um pouco da sardinha para resistir, né? Foi muito legal porque reuniu muita gente que trabalha com literatura, que gosta de literatura. E não aquela literatura muito clássica só do livro, mas de pensar na literatura em outras maneiras, uma literatura mais performática, no rap, teve a batalha de poesia. Sim, tiveram várias coisas diferentes. Então, assim, é plural, né? Não é muito a minha área. Talvez eu seja um pouco conservador, mas para minha produção, eu incentivo e gostaria que tivesse cada vez mais esse tipo de trabalho, porque a palavra não é propriedade exclusiva de um tipo de visão literária. A palavra, ela tá, né, por aí, as pessoas podem usar. Se a literatura é a arte da palavra, a palavra, ela tá em vários contextos e a gente pode usá-la de inúmeras maneiras. Então eu acho que a cena tá bem rica, tá bem forte, com as pessoas não mais lutando cada uma no seu cantinho, mas estão se unindo para que a cena se fortaleça. E eu acho que isso talvez seja o nosso maior... A força atual. A maior força da nossa geração agora. Tá, então agora, pra gente terminar de forma... Calma. Pra gente terminar de uma forma bem descontraída, eu quero saber qual que é a sua palavra preferida, assim, de um ponto de vista estético e tal. Thaís, eu gosto de várias palavras, pela sonoridade principalmente. E tem uma que eu gosto mais, mas eu uso pouco, porque pode soar anacrônica demais, demodê talvez, que é outrora. Outrora. Essa palavra eu acho linda demais. Ela usa outrora, então assim, ela tem... Não sei, a sonoridade dela me agrada demais. Né? Enfim, é a palavra que talvez eu me lembre agora. E a questão de significado, tem alguma coisa que te interessa nessa palavra também? Não, porque ela, na verdade, ela pode ser substituída por outras, né? Mas ela guarda pra mim uma beleza muito grande. Então, eu gosto bastante dela, outrora. E então, a gente termina o vídeo assim. Muito obrigada pela sua presença e por essa entrevista, que foi ótima. Antes de qualquer coisa, eu queria que você pegasse e escolhesse aqui um trechinho de algum conto seu do livro para fazer uma leitura. E aí a gente encerra de verdade. Perfeito. Eu vou escolher então o livro, o conto, aliás, Memória sobre uma Garota Morta, que é o primeiro da Aspereza. E o trecho de música, só para relacionar com esse final, o trecho de música que eu escolhi foi da música Bandolins, do Oswaldo Montenegro, que é Valsando como valsa uma criança, que entra na roda, a noite está no fim, ela valsando só na madrugada, se julgando amada ao som dos bandolins. Esse é o trecho da música. E o trecho do conto, que é já no final, que é sobre essa irmã que não existiu, mas que nas páginas do livro existe, é: vou pedir para você voltar, vou pedir para você ficar, eu te amo, eu te quero bem. Vou pedir para você gostar, vou pedir para você me amar, eu te amo, eu te adoro, meu amor. Canta, irmão, canta comigo, você diz. Os nossos pais estão fora e você coloca o aparelho 3 em 1 no som mais alto possível. Você canta e grita, abandona a música e mexe o corpo. Você até afastou o sofá para dançar. O irmão dança com você, brinca e ri. Você me chama e eu continuo amuado no sofá, porque queria ouvir outra música. Essa é melhor, você diz. O irmão dança com você. Você pega nas mãos dele e o ensina. Ele é bem pequeno ainda, uns 6 ou 7 anos.
Você cuida dele como eu deveria ter cuidado. Nunca cuidei dele como deveria. Sempre decepcionei. E eu sentado no sofá verde, minha cor preferida de infância. Você se diverte. De repente o irmão sai correndo para brincar na rua e teu corpo continua a se mexer. E você dança sozinha, como se flutuasse, transcendendo o tempo e o espaço da sala de casa, tomando toda a sala, ocupando todos os espaços. Você dança, desaparecendo na luz clara da manhã, desfazendo minha imaginação, indo embora para lugar nenhum. Fica, irmã, eu imploro, mas você já não ouve. Você já não ouve. Eu te amo, irmã. E é interessante, só para quem está ouvindo e não está lendo, né? Que você já não ouve de ouvir, e depois você já não ouve o H, com H de haver. existir. Então fica um negócio que a sonoridade é igual, mas a ideia já é completamente diferente. Eu achei bem legal Obrigado. Esse trecho. E agora sim a gente termina. Eu queria só que você falasse pro pessoal como é que eles conseguem seus livros. Onde que acha, onde que compra. Pro pessoal de Maringá, é só se dirigir às livrarias Curitiba do Maringá Park. Pro pessoal de Londrina, na Livraria da Vila, do Aurora Shopping. E pela internet, você pode me encontrar nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, ou no site da editora AR Publisher. Dá para encontrar por lá também. Thaís, obrigado pelo convite, parabéns pelo trabalho. Eu acho que o teu trabalho enriquece ainda mais a cena, Obrigada. Não só local, mas também em outros espaços. Obrigado mesmo. Agora sim a gente termina o vídeo, de verdade. Se vocês não são inscritos, se inscrevam. Se vocês gostaram do vídeo, deixem o like de vocês, curtam o vídeo. Beijinhos, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.